Nosso laboratório hoje, módulos 4 e 6, o módulo 4, as 5 primeiras questões, nós vamos falar de planejamento de aposentadoria, era o extinto módulo 3, né, que mudou de nome, e o módulo 5, que agora se tornou módulo 6, planejamento tributário, traremos outras 4 questões aqui. A ideia é que a gente explique a lógica por trás das coisas, trabalhe com conceitos que são importantes aí para a prova de vocês. Muito bem. Dado isso, meus amigos, vocês responderam o PDF? Antes da gente começar aqui, quero saber quem conseguiu responder o PDF de questões. Eu fiz. Eu fiz também. Quem? Patrícia. Eu também fiz. Marcelo. Conseguiram fazer completo? Eu fiz todas. Sim. Sem consultar o chat GPT? Sim. Só uma que eu consultei. Pegou. Sempre acontece isso, não pode estar na Assim tá prova, bom, né? Paty. Não tem chat GPT, viu? Sabendo usar é bom. Na prova, mas na prova não pode. Então vamos lá, meus queridos. Vamos iniciar nossa primeira questão aqui, vamos falar de aposentadoria. A gente começa o nosso laboratório geralmente de uma forma mais tranquila, tá? Então, só para a gente esquentar as turbinas aqui, com questões mais simples do começo do laboratório, a gente não traz cálculo, nada, que é exatamente para a turma se situando, tem gente que ainda está chegando na sala. Opa. E aqui nós vamos falar um pouco de conceito, tá bom? Aqui é o seguinte, turma. O estagiário gostaria de aprofundar os seus conhecimentos a respeito de produtos de previdência. Ele resolve obter informações com o seu planejador financeiro CFP. Diante das respostas abaixo, qual seria a mais correta em relação às possíveis utilidades de um plano de previdência? Então, a turma que respondeu, escreva no chat aí para mim, alternativa A, B, C ou D. O que vocês acham, galera? O que um produto de previdência tem como possível utilidade? A Paty dizendo D, Marcelo dizendo D, Adriano dizendo C. O que mais? Paty, Marcelo, Adriano. O que mais, turma? Mais alguém respondeu os PDFs ou só eles? Você. O Reinaldo, porque se a gente for olhar, investimento, previdência não é considerado investimento, né? Mas, enfim. Por isso que deu essa dúvida. Vamos lá. Então, as respostas aqui estão mais entre C e D. Aqui, Paty, a gente começa a entender do que é feito o exame CFP, que chama-se jogo de palavras. Então, assim, aquilo que é não necessariamente é, aquilo que parece não necessariamente é. Tá? Ele não perguntou o que o produto é, ele perguntou, eu posso usar para quê? Eu posso usar para quê? O produto não é a definição dele, mas ele pode usar para quê? São as possíveis utilidades. Então, começando a resolver aqui. A primeira coisa, turma, vamos falar do investimento, certo? Que foi que a Paty falou. Pô, não é um produto de investimento. Tem rentabilidade? Tem rentabilidade, certo? Então, eu deixo um dinheiro lá e ele rende, beleza. Uma pessoa pode ter um plano de previdência e fazendo seus aportes, e ele vai rendendo, com taxas mesmo tão atraentes, às vezes, como um outro fundo de renda fixa qualquer, e a qualquer momento ele vai lá e saca, aquele valor é dele. Ele pode fazer saques, ele pode fechar aquela previdência, pode transferir para outro tipo de recurso, para outro tipo de investimento. Então, ele poderia usar como investimento. Aqui a questão não é se o produto é um investimento, quais as possíveis utilidades de um plano de previdência. Eu posso usar como? Posso. Estou fazendo meu aporte todo mês aqui. Eu faço na poupança, eu faço no fundo X e eu faço na previdência. Está rendendo lá. Futuramente eu pego todo aquele dinheiro e saco com a rentabilidade. Então, sim, dá para ser usado como investimento. Como aposentadoria? Bom, essa é a parte mais fácil, né? Previdência é um produto de aposentadoria. É um produto que a gente utiliza e ele foi concebido para nos trazer complementos em relação à Previdência Geral, que a gente sabe que não é suficiente. Então, sim, é um produto de aposentadoria. E é um produto de sucessão? Pode ser usado como sucessão? Pergunta. Muita gente
com dinheiro um pouco antes de morrer, a gente nunca sabe quando vai morrer, né? Mas assim, em algum momento começa a fazer a sucessão e começa a procurar, através de especialistas em planejamento sucessório, alternativas para fazer a transferência do seu patrimônio, para fazer a transferência do seu capital de forma mais econômica. Então, esse cara começa a estruturar para ele, começa a trabalhar com questão de holding, algumas pessoas botam dinheiro lá fora, e aposentadoria, planos de previdência, não entram em inventário. Então, isso significa que dinheiro colocado em plano de aposentadoria, ele fica liberado de forma mais rápida, ele não fica preso como os outros ativos na hora do inventário. Então, é um produto, sim, muito utilizado na sucessão, assim como seguros também, seguros de vida, não entra em inventário. Então, são produtos que têm um foco em planejamento sucessório também. Ronaldo, a gente não costuma ouvir falar muito disso. É devido ao ambiente que a gente esteja frequentando. Se a gente começar a frequentar escritórios de planejamento sucessório, você vai ouvir muitos produtos, e entre eles, planos de aposentadoria e seguros de vida, por exemplo. É por isso que o governo de vocês quis fazer aquela lei do IOF, colocando um IOF de 5% para depósitos no VGBL. Vocês lembram disso? Para que isso? Porque as pessoas, um pouco próximo da morte, transferiam todo o recurso delas para o PGBL para não entrar em inventário, não ter que recolher imposto sobre isso. Então, é uma artimanha fiscal, vamos dizer assim. Portanto, meus amigos, se a gente chamar o nosso tubarãozinho aqui, a resposta correta é a C. Porque se você quiser usar como aposentadoria, você pode. Se você quiser usar como investimento, também pode. E se você quiser usar em planejamento sucessório, também pode. Beleza? Primeira questãozinha bem simples, bem tranquila. Para esquentar nossos motores aqui, né? Esquentar nossas turbinas. Bem tranquila aqui. Dúvidas nesse ponto, meus queridos? Posso passar para a segunda? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? E a prova, Paty, tem muito disso, tá? De interpretação de texto. E pega a gente nessas... No detalhe, né? Nesses detalhezinhos. Beleza? Bora seguir então para a segunda? Quem está comigo? Podemos ir? Só se for agora. Então, a gente já começa a fazer conta e eu quero que vocês escrevam aí a alternativa A, B, C ou D em relação à questão 2. Ó, o Juan dizendo A, a Paty também dizendo A. Marcelão dizendo A. Vamos entender isso aqui, ó. O estagiário acumulou R$400 mil em seu plano de previdência. Deseja parar de contribuir e realizar resgates de 5 mil por mês até acabar o saldo. Por quanto tempo o estagiário conseguirá realizar este projeto, considerando uma taxa constante de 1% ao mês? Qual que é a lógica aqui, tá bom, turma? Essa questão, a gente usa a nossa HP aqui, tá bom? Então, a gente tem o PV, a gente tem o FV. Tá estranho esse lápis aqui, né? PV, a gente tem o FV, a gente tem o N, a gente tem o I e a gente tem o PMT. Essas são as casinhas da HP. A gente põe no PV aqui. PV é o valor inicial, é quando ele começou a brincadeira, né? Então ele começou com, já até marcou aqui o gabarito sem querer, mas tudo bem. Ele começou a brincadeira com 400 mil. Beleza? Ele deseja parar de contribuir e realizar resgates de 5 mil. Onde entram os 5 mil? No PMT. Só que aqui tem uma jogadinha que é legal vocês saberem, turma. A turma se embanana com sinais na hora de jogar essa continha na HP. Então, o que é importante vocês saberem? O PV e o FV sempre tem que ter sinais inversos, tá?
Se o meu PV é negativo, o meu FV tem que ser positivo. É assim que a HP funciona. Nosso exemplo aqui, vamos começar negativo. Vai, o PV está negativo. Vou colocar entre parênteses aqui. PV está negativo. Menos 400 mil. Tá bom. E o PMT? As pessoas também se embananam a parcela quando é positivo e quando é negativo. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer a seguinte analogia. Ele vai fazer resgates, não vai? Então, ele vai tirar do fundo e vai botar dinheiro no bolso. Se ele vai botar dinheiro no bolso, o PMT é positivo, mais 5 mil. Se ele fosse fazer contribuição, se ele fosse fazer aporte, ele tinha que tirar dinheiro do bolso para colocar na Previdência. Então, quando sai o dinheiro do bolso, é negativo o PMT, tá bom? Então, nesse caso aqui, como vai entrar, são resgates, PMT positivo. O nosso I, 1%, certo? O FV é 0, porque ele quer fazer isso até acabar dinheiro, e o N é exatamente quanto a gente quer descobrir. Então, vamos chamar HP e vamos fazer continha. Vamos botar ela aqui na tela e vamos fazer continha. Vamos zerar a nossa HP. Então, vamos lá, 400 mil. Eu gosto de começar um PV sempre negativo, tá? Então, eu vou CHS, aperto a tecla CHS, deixei ele negativo, PV. Então, os 400 mil estão ali no meu PV. O FV, ele vai zerar o dinheiro, não vai? Então, o FV é 0. 0 FV. Beleza. O N é o que eu quero achar. O I, 1%. Então, 1% I. E o PMT, lembra que eu estou fazendo o resgate, então eu estou botando dinheiro no bolso. 5 mil positivo. 5 mil PMT. Se eu não errei na conta, a hora que eu puxar o N, vai me dar o prazo. Então, me deu o prazo aqui, 162. 162 o quê, meus queridos? 162 meses, tá? Porém, a resposta está em anos. A gente divide por 12, 12 divide, e a gente chega na resposta aqui, 13,5, tá? 13,5 anos. Então, o estagiário, com 400 mil em plano de previdência, a uma taxa de 1% ao mês, fazendo os resgates de 5 mil, ele vai conseguir fazer isso durante 13 anos e meio. E, acabando esses 13 anos e meio, o dinheiro dele zera, chega no zero. Então, a gente tem aqui nosso gabarito, a gente chama o nosso tubarãozinho, e tem aqui a alternativa A. Tá aí o nosso tubarãozinho. Muito bem. Dúvidas nessa questão, meus amigos? Sobre esse jogo de sinais que eu fiz aqui, que eu expliquei para vocês. Marcelo dizendo não, tá tranquilo. Ronaldo, Tranquilo. tem a obrigatoriedade de colocar 0 no FV? Eu coloco, Paty, porque às vezes a HP está suja com resquícios da conta que você fez anteriormente, tá? Tá. Então, se você zerar a sua HP, aí você não tem necessidade, porque quando você zera, ele automaticamente coloca 0 em todas as caixinhas. Tá Mas bom. se você esquecer de zerar, vai estar lá o valor guardado da tua última conta. Então, para não correr esse risco, Tá mete bom. o 0 lá, entendeu? Tá bom. E na linha deste tipo de questão, a gente tem uma parecida. Quem respondeu essa aqui, galera? São valores diferentes. Responda para mim, Paty. Questão 3, qual que é a alternativa? Eu não achei a resposta. Não achou a resposta? Deu erro no meu, quando eu estava fazendo. Deve ter feito alguma coisa errada, não sei. Errou na conta? É possível. Eu vou te explicar por que você errou na conta. Juan dizendo letra D e Fernanda dizendo letra D. Galera, é o seguinte. Vamos olhar para essa questão com atenção. Na verdade, não foi que a Paty errou a conta. A HP não consegue fazer essa conta porque não tem uma resposta. Ah, por isso que a letra D, então, indefinidamente. E assim, esse tipo de questão pode cair na sua prova? Pode. Pode. Vamos entender o que tem de errado aqui. Essa questão é idêntica à questão anterior.
Exato. É idêntica à questão anterior, só que os valores, se eu jogar na HP vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque eu estou fazendo uma estrutura por valor zerar. Lembra? Ele acumulou um valor e ele quer gastar até zerar, não é isso? Uhum. Só que esses números, esse valor nunca vai zerar. E por que nunca vai zerar? Vamos junto comigo aqui. Quanto que ele tem acumulado? Não, 1 milhão? É. 1 milhão. Quanto que é a taxa que vai dar de rentabilidade para ele? 1%, não é? 1% vai dar uma rentabilidade de 10 mil por mês. Quer dizer, nunca vai zerar. Quanto ele vai sacar? 5. Ele vai sacar 5 mil. Então, é um negócio que rende 10 e ele saca 5. Mesmo ele sacando todos os meses, o dinheiro dele sempre vai estar aumentando. Então, quando que esse dinheiro vai acabar o saldo? Nunca. É o tipo da questão que você tem que parar de olhar e pensar na prática, né? Uhum. Não é isso? Você vai atender o cliente e pensar, peraí. O negócio me rende 10 e eu gasto 5, eu fiquei 5 mais rico. No mês seguinte, o negócio me rende 10, eu gasto 5. Eu fiquei mais 5 rico. Então, meu saldo ele só vai aumentar, ele jamais vai acabar. Então, por quanto tempo ele pode... E essa questão, turma, ela ainda tem uma questão conceitual aqui que ela seria anulada na hora da prova. Por quê? Até acabar o saldo. A resposta que a gente marcou aqui é indefinidamente, mas não, o saldo não vai acabar. Por teoria, por lógica, essa questão poderia ser anulada, inclusive pelo texto dela. Entendeu? Mas, de fato, você não consegue encontrar um valor. E é por isso que a tua HP dá pau, Paty. Parece lá, error, não é isso? Exatamente. E aí você tentou deixar um negócio positivo. Eu não parei para pensar. Eu só fiz mudou o sinal, passou para negativo, passou para positivo, e ela continuava dando erro. E aí, mas a questão é igual à anterior, por que não está dando certo? Perfeitamente. Dúvidas aqui, turma? Ficou claro esse entendimento de por que essa questão não tem resposta? Perfeito. Essa questão tem resposta. Ele poderia ficar sacando indefinidamente. Até acabar saldo? Não, o saldo nunca vai acabar. Ela poderia ser anulada, inclusive, por questão de texto. Mas aqui, por questão didática, a gente deixou assim mesmo porque eu queria deixar algo idêntico à questão anterior para fazer vocês caírem nessa pegadinha mesmo. Beleza, meus queridos? Muito bem. Como é que está aí? Oi? Desculpa a pergunta, mas eu não consegui enxergar os 10 mil de rentabilidade. Os 10 mil é 1% de 1 milhão. Ah, sim. Fechou. Por quê, Marcelo? Porque a taxa é 1%. Então, o saldo rende 1% ao mês. Então, aquele 1 milhão virou 1 milhão e 10. Aí eu vou lá e saco 5. Sobrou 1 milhão e 5. Então, meu dinheiro cresceu de um mês para o outro. E sobra 5 mais o rendimento de 1%. Né? Aí, o que acontece? No mês seguinte, eu não tenho mais 1 milhão, eu tenho 1 milhão e 5. Vai ser 1% de 1 milhão e 5. Esse dinheiro ele vai sempre crescer. Então, o saldo não vai acabar nunca. Por isso que ele vai conseguir ficar usando esse dinheiro indefinidamente. Ok. Beleza, meus amigos? Beleza. A turma mais nova aí, que está vendo esse assunto a primeira vez, que entrou recentemente no curso, está claro aqui, turma, a forma como a gente fez as contas da HP, o entendimento está adequado. Vão sinalizando para mim, vão escrevendo no chat. A gente sabe que tem pessoas de experiências diferentes aqui. Tem pessoas que já estudaram, tem pessoas que já fizeram o exame, tem pessoas que entraram essa semana. Então, vão me sinalizando aqui
se der uma viajada aí, se vocês ficarem perdidos, assim que nem o Marcelo. Ronaldo, eu não entendi de onde veio esses 10 mil. A gente para e mostra de onde veio os 10 mil, faz a conta aqui, tá bom? Então, bora lá, vamos seguir. Porque nós temos a alternativa D aqui marcada, né, no gabarito. Nós temos aqui uma questãozinha que já envolve alguns detalhezinhos a mais aqui, né? Escrevam aí quem resolveu, quem fez, quem teve o esforço de fazer isso em casa aí antes. Temos ali o Juan dizendo que é a alternativa B e a Paty também dizendo que é a alternativa B. Será que é isso mesmo, galera? Então, vamos entender aqui, ó. O estagiário possui... Eu já vou jogar HP direto na tela. Jogar HP direto na tela para a gente fazer direto no HP aqui. Vamos fazer direto no HP sem escrever nada na tela. Exige uma atenção maior de vocês. Vamos ver se está todo mundo junto aqui. Então, vamos lá. O estagiário possui reserva de 68 mil. Vamos escrever, né? A gente talvez tenha aluno mais novo aqui. Ele tem uma reserva de 68 mil e ele deseja acumular 2 milhões. Então, também, o PV, que é quando ele começa a brincadeira, é 68 mil. O FV, que é onde ele quer chegar, é 2 milhões. Certo? 2 milhões. Durante 30 anos, é o nosso N. N, 30 anos. Já vamos colocar aqui em meses, ó. 30 vezes 12, são 360 meses, ok? Então, 360 meses. 360 meses. Tudo bem. Então, ele tem 68 mil, ele quer acumular 2 milhões durante 30 anos para o seu projeto de aposentadoria. Considerando aporte de R$1.000 por mês, então aqui é o PMT, R$1.000 por mês. Só que aqui entra aquilo que eu falei para vocês, lembra? Aporte está saindo do meu bolso. Quando está saindo do meu bolso, ele tem que entrar como negativo. Ok? Na HP ele entra como negativo. Então aqui é menos 1.000. E aí ele pergunta a taxa, tá bom? Então, vamos jogar na HP essa continha aqui. Vamos lá? 68 mil. Lembra que eu falei que a gente tem entre o FV e o PV, um tem que ser positivo ou negativo? Eu gosto de jogar sempre o PV negativo. CHS, PV. O FV, 2 milhões. 2 milhões. FV. O N é 360 meses. 360 N. O PMT é 1.000. Lembra? Vai sair do bolso, porque eu vou ter que fazer aporte. Eu vou ter que tirar do meu bolso para fazer aporte. Sai do bolso, é negativo. HS, PMT. E ele está pedindo o I. E se eu fiz tudo certinho aqui, o I vai ser alguma alternativa que existe aqui. 0,63. Então, nós temos aqui a nossa alternativa B, né? A nossa alternativa B. Preenchida aqui. E aí, a gente chegou na resposta aqui, 0,63% ao mês. Dúvidas aqui, meus queridos, com a resolução dessa questão? Aqui o que pode embananar essa questão dos sinais, eu fiz questão de colocar um contraponto em relação à questão anterior. Lá o PMT era positivo, aqui o PMT era negativo, tá? Ah, Ronaldo, se eu não me atentar a isso, vai errar. Vai errar, vai dar pau. Se eu jogar o 1.000 e não colocar negativo aqui, nessa estrutura que eu coloquei aqui, o PV negativo, o FV positivo, se o PMT for positivo, vai dar outro resultado. Tá? Então, se atentem a isso. Se, por exemplo, eu colocar aqui, ó, 1.000 positivo e jogar no PMT, agora eu vou chamar o I. Deu outra taxa, tá vendo? 1,61. E a prova é maldosa. Ela pode colocar alguma alternativa com 1,61 para você cair nisso. Tá? Você errou o sinal do PMT, calculou a taxa 1,61 e aí poderia estar lá a alternativa A logo de cara 1,61. A prova pode fazer isso. Ela é maldosa. Exatamente para você errar
no detalhe. Acredita em mim que ela faz isso, tá bom, galera? Beleza? Então, fechamos mais uma questão. Adriano falando aí tranquilo. Como é que tá essa questão aqui, o entendimento, galera? 100%? Podemos evoluir para a próxima? Então, bora lá. Bora lá. Vamos evoluir para a próxima questão, que é uma questão que já tem um pouco mais de detalhes aqui, falando de aposentadoria. Você já tem até mais texto, ó. O estagiário possui hoje, escrevam aí, questão 5. Quem fez, por favor, marque a alternativa aí para a gente saber se a gente está no caminho certo aí. Né? O estagiário possui hoje uma reserva de R$100.000 e ele deseja acumular 3 milhões durante os próximos 25 anos. Ok, estagiário. Então, o que a gente vai fazer aqui, turma? Vamos. Ele tem hoje R$100.000, então é nosso PV, né? Nosso PV é 100 mil, 100K. Legal. Ele quer acumular 3 milhões, é o nosso FV. 3 milhões. É o nosso FV. Durante os próximos 25 anos. 25 anos. Nós estamos falando de 25 vezes 12. 25 vezes 12 são 300 meses, né? Então, 300 meses. É o nosso N. Muito bem. Pensando em sua aposentadoria. Considerando uma taxa constante de 1% ao mês. Então, essa taxa aqui, essa taxa é de 1% ao mês. Beleza. Durante a fase de acumulação, qual o valor de aporte mensal, é o PMT, que a gente não sabe, será necessário para o estagiário realizar esse projeto? Então, vamos fazer essa primeira conta aqui. Vamos chamar nosso HP, tá bom? E aqui, turma, vamos zerar ela exatamente para não ter aquele problema que a gente falou, tá bom, Paty? Ah, se tiver valor sujo na memória do HP, a gente zera. Zeramos o nosso HP. Então, vamos colocar aqui o nosso PV, o nosso 100 mil. 100 mil. Eu gosto de que o PV seja negativo. Então, CE, CHS, PV. Legal. Vamos colocar o nosso FV, os 3 milhões. 3 milhões. Se o PV é negativo, o FV vai ser positivo. Então, já está positivo, eu jogo no FV. Ótimo. O nosso N, 300 meses. 300 é o N. O nosso I, 1%. 1%. Beleza. Aí ele está perguntando o PMT, tá? Qual que é o aporte mensal? O aporte mensal, lembra, para eu fazer um aporte, eu preciso tirar dinheiro do bolso. Na hora que eu jogar o PMT aqui, ele vai sair negativo. Está saindo dinheiro do meu bolso para fazer o aporte. Vou puxar o PMT e vai aparecer 543,50. Por isso que ele é negativo. Está saindo dinheiro do meu bolso. Com isso, meus amigos, para ele conseguir esse projeto, ele tem que fazer aporte de 543,50 por mês. Eu já consigo responder logo de cara que não é a alternativa B, ok? Porque a B tem 560 e tanto aqui, e não é a D, tá? Não é nem a B e nem a D. Então, eu fico entre a A e a C. Muito bem. Aí, agora a gente vai ler o resto da questão, tá? Vai ler o resto da questão. Para entender qual que é a outra conta que ele quer que a gente faça. Após atingir os 3 milhões, ele entrará na fase de benefício e fará saques de 50 mil. Então, aqui é uma outra conta, vamos entender. Após ele atingir os 3 milhões, ele entrará na fase de benefício e fará saques de 50 mil até esse valor zerar. Então, aqui, na segunda conta, o que vai ser o PV? Vai ser os 3 milhões. O que vai ser o FV? Vai ser o zero, porque ele vai usar até zerar o saldo, certo? Ele vai fazer saques de 50 mil, é o PMT. Ronaldo, o PMT é positivo ou negativo? Lembra, eu estou sacando, estou botando no bolso. Então, está entrando no bolso é positivo. Mais 50 mil. Mais 50 mil.
E aí, nessa fase de benefício, a taxa mudou, a taxa é 1,25, olha aqui, ó, considerando a taxa na fase de benefício em 1,25%. É o nosso I. O I é 1,25% ao mês. Então, meus queridos, são outros dados para fazer conta. Vamos chamar HP aqui, vou colocar no lugar aqui. Vou colocar no lugar aqui que aqui atrapalha menos, mas... Então, vamos lá. A gente vai zerar a nossa HP e vai colocar aqui 3 milhões. Faltou um zero. 3 milhões. Agora é PV. Eu gosto de usar o PV negativo. CHS, PV. Zero a gente coloca no FV. O nosso PMT é de 50 mil entrando, positivo, 50 mil. PMT. E o nosso I é de 1,25. Deu erro. Se eu não errei nada, a hora que eu puxar aqui o N, vai aparecer 9,33 ou 10,25. E apareceu 112. Por quê, meus amigos, 112? Meses, né? A Dividir por 12. meses, que é ano, não é isso? Muito bem, 112 meses, a resposta está ao ano, tem que dividir por 12. 12 divide 9,33. Então, a gente tem aqui a resposta, a alternativa A. Se a gente chamar aqui o nosso tubarãozinho, o nosso gabarito, ele vai marcar a nossa alternativa A. Essa questão que a gente estava falando hoje na nossa questão de boas-vindas. Eu não me lembro quem que fez essa pergunta aí, que falou que teve problema de gestão de tempo. Me ajuda a lembrar aqui? Quem que foi? Foi a Mara? Não foi a Mara? Fui eu, professor Márcia. Márcia. Muito bem, Márcia. Não foi eu, não, professora. Eu nem fiz essa questão, não deu tempo. Não, foi a Márcia, eu troquei o nome aqui. Então, Fui eu, professor. Tive problema na prova com isso, com a gestão de tempo. Tem que prestar muita atenção nessas pegadinhas. essa questão aqui, Márcia, lembra que a gente comentou na nossa sessão de boas-vindas aqui, que a gente falou das 3 leituras da prova? Sim, Essa questão aqui você faria na primeira leitura, na segunda ou na terceira? teria que fazer na segunda. Segunda. Por quê? Ela é fácil? Ela é muito fácil, mas ela é trabalhosa. Demanda mais tempo, né? Passa dos 3 minutos. Exatamente. Então, esse é o tipo de questão que você bate o olho e fala assim, eu sei fazer, mas ela é meio demoradinha, então eu vou pular. E pula sem medo. Pula sem medo, sem remorso. Pula e segue a vida e vai ser feliz. Já a questão anterior, que era uma continha só, você faz na hora. Então, só para entender o contexto aqui. Na verdade, questões de pontinha, eu sugiro que vocês pulem, tá? Tem que fazer conta, pula. Tem que fazer conta, pula. Tem que fazer conta, pula. Deixa para fazer só na segunda leitura. Mas essa questão aqui, Márcia, ela exemplifica aquilo que a gente falou agora há pouco. Você bate o olho e fala, eu sei fazer, mas eu não vou fazer agora. Eu vou pular porque eu preciso fazer questões mais rápidas agora. Eu vou deixar para resolver ela na segunda leitura. Ficou claro agora o que é a lógica daquilo que eu trouxe para você? Ficou sim, obrigada. Boa. Juan, levantou a mão? Pode falar, parceiro. Professor, o que você falou aí faz total sentido, tá? Eu vejo que agradecer aí ao Lucas, a vocês, professores. A prova estava muito aderente ao que apresentou lá na prova que eu fiz, porém o tempo. E muitas vezes a gente sabe fazer a questão e é pior ainda, porque quando a pessoa não sabe fazer, eu creio que tem mais facilidade de pular as questões. E eu caí nessa besteira, mas eu sei fazer, não, mas eu vou fazer isso aqui que eu sei. E o tempo foi o meu maior inimigo ali. Então, realmente faz total sentido aí para quem vai fazer a primeira vez, né? Então, essa dica. Gente, pule mesmo que vocês sabem, porque o tempo é gritante ali.
A gente conversou antes do laboratório, Juan, da gente fazer a prova em 3 leituras, tá bom? Na primeira leitura, você só vai fazer as coisas fáceis, as coisas rápidas, as coisas curtas, que não exige fazer conta, que não exige leitura. E qualquer coisa que for longa, você vai pular. Qualquer coisa que for complexa, você vai pular. Qualquer coisa que tiver conta, você vai pular. Você vai deixar para resolver isso só na sua segunda leitura. Porque aí você garantiu que na primeira leitura você resolveu tudo que era fácil. E questão fácil e difícil vale a mesma coisa. Questão fácil e difícil vale a mesma coisa. Então, a gente não precisa ser super-herói e falar, nossa, demorei 10 minutos para fazer a questão mais difícil. Se você demorou 10 minutos para fazer a questão, você perdeu tempo. Porque você precisa responder a questão em até 3 minutos. Tá? Então, esse aqui foi só um exemplo, Márcia, daquilo que a gente conversou antes, de como funcionam as 3 leituras da prova. Tá legal? Muito bem. Então, meus amigos, finalizamos aqui o que a gente trouxe de módulo de aposentadoria. Vamos, então, entrar no módulo fiscal, no módulo tributário. Então, enquanto vocês estão lendo aí começam as questões aí que a nossa amiga deve ter pesquisado no chat GPT, que ela falou que precisou pesquisar. Deve ser do fiscal. Né, Paty? Porque é conteúdo novo para mim. Aí acaba que... Vamos lá, então, turma. É o seguinte. A questão diz o seguinte. O estagiário possui uma empresa MEI, que é microempresa individual, né? E ele atingiu o faturamento de 150 mil no ano. Seu contador entra em contato e solicita uma reunião dizendo que precisa conversar a respeito do futuro da empresa. Com base nas regras tributárias para as empresas MEI, o que o seu contador quer conversar? Essa é a pergunta. Tá? Ele tem uma MEI, faturou 150 mil por ano, o contador ligou para ele e falou, precisamos marcar uma conversa. A pergunta é, o que o contador quer conversar com ele? Ponto. Qual que é a complexidade dessa questão? Quem não conhece o que é MEI não consegue responder. Quem não conhece o que é MEI não consegue responder. Tá? Só tem uma informação, que ele faturou 150 mil. E aí? O cara quer conversar comigo? Por quê? O que está pegando? Né? Aí, eu peguei um slide da aula de tributação PJ. Eu peguei um slide da aula de tributação PJ. E aí, a nossa amiga que estava antes aqui perguntando se deve fazer o CFP porque trabalha com PJ. Olha só, nossa primeira questão aqui tem relação com PJ. Tá? E na aula de tributação PJ, que eu recomendo que vocês assistam, ela é bem completa, ela é bem detalhada, e foi uma aula que eu gravei, tem esse slide aqui, ó. E aqui fala dos modelos de tributação. A gente tem esses caras aqui, ó, que estão dentro do Simples Nacional. A MEI, a ME e a EPP. MEI, microempresa individual, ME, microempresa e EPP, empresa de pequeno porte. Qual que é a vantagem de você ser uma dessas empresas aqui? Você paga a DAS, se você for MEI, não se você for MEI, na verdade, você paga de uma única guia, com todos os impostos recolhidos, tá? Todos os impostos recolhidos. Mas a MEI tem uma alíquota muito pequena, vantagem tributária. Quando eu falo muito pequena, acho que R$85 por mês, é o que você paga de imposto sendo MEI. R$85 todo mês. É o que você paga de imposto sendo MEI. Porém, e outra coisa, tá? Esse recebimento, esse imposto que você paga por mês, conta para o INSS. Então, conta como tempo de trabalho para aposentadoria. Então, o cara que é MEI, o cara que tem uma empresa MEI, aquele imposto de 80 e poucos reais que ele paga todo santo mês, é como se ele estivesse recolhendo para o INSS.
e tendo ali na conta aposentadoria por tempo de serviço, por tempo de trabalho. Então, vale a pena, né? O que a gente mais paga no mundo é imposto, pagar R$80 por mês é baratinho, vale a pena. Mas eu tenho um limite de faturamento de 81 mil anos para ser MEI. Até 360 mil para ser ME. E até 8 milhões para ser EPP. Ronaldo, de MEI para ME para EPP, todas elas pagam, o DAS pagam um imposto simplificado? Se tiver no Simples Nacional, sim. Porém, as alíquotas já passam a ser diferentes. Então, aquele que é baratinho é só na MEI. E aí, quando você estoura esses 81 mil anos, existe uma conta que você precisa fazer. Se esse excedente não ultrapassar 20%, no caso 20% de 81, 20% mais, é 97.020. Se o cara faturou, por exemplo, 90 mil, que é acima dos 81, mas é abaixo de 20%, ele poderá se desenquadrar para ME no ano seguinte. Perceba que não é opção. Ele vai ter que se desenquadrar, mas ele pode fazer isso no ano seguinte. Se ele exceder acima dos 20%, o que acontece? Automaticamente, ele se torna uma ME e ele tem que recolher impostos da ME no ano inteiro de forma retroativa. Por exemplo, ele estourou o faturamento dele, já estourou os 81 mil lá em, sei lá, outubro. Ele vai ter que procurar o contador dele e falar, ó, eu preciso transformar a minha MEI numa ME. A partir do momento que eu virei uma ME, os impostos são maiores. Eu vou ter que pagar todos os 10 primeiros meses do ano de forma retroativa. E aí ele tem que pagar de janeiro a outubro como se fosse uma ME e não mais como se fosse uma MEI. Tá? Então atentem-se a essa regra aqui. Estourei o faturamento. Se eu estourei, eu vou ter que obrigatoriamente virar uma ME. Quando? Se eu estourei até 20%, eu posso virar uma ME só no ano que vem, e este ano que está ativo aqui, eu continuo pagando impostos de MEI, ok. Se eu estourei acima de 20%, no mês seguinte do estouro, eu já tenho que fazer a migração e tenho que recolher do ano inteiro, de forma retroativa, aqueles tributos. Qual que é o ponto que é discutível aqui? Que esses 81 mil anos não atualiza nada. O que atualiza no Brasil é só salário de congresso de deputados. Vocês viram o que foi aprovado agora, né? Os caras agora, a cada 3 dias trabalhados, eles ganham um dia de folga. Esse é o país que a gente vive. Olha aqui que absurdo. Só que ele não precisa tirar folga. Ele pode trabalhar e ganhar dinheiro o dia que ele trabalha. Olha que loucura. Olha que loucura. Olha o Cássio falando, essa eu vi hoje. É isso aí. O Brasil é isso. Mas, enfim. Então, da mesma forma que não se atualiza a tabela de imposto de renda, fica dando essas bobagens aí esses penduricários eu vou isentar até... Não isenta, ajusta a tabela. A tabela de imposto de renda faz muito tempo que não é corrigida. Isso aqui também não. Desde que foi criado é 81 mil anos. Só que a inflação está aí, a renda já subiu. Esse valor, se fosse atualizado, ele já deveria estar beirando os 200 mil. Então, o que acontece? Quem já fez uma obra em casa, sabe que um pedreiro lá, um mestre de obras, para fazer aquele projeto, vai comprar barato. Uma reforma custa 30, 40, 60, 80, 100, 200 mil, ou seja, o cara já estoura esses 81 mil. Então, praticamente, ele não casa mais com o MEI, ele tem que virar o MNE. Essa é a grande discussão que existe hoje no Brasil. O MEI é só para aquele cara que ganha muito pouquinho mesmo, não era para ser. Era para ser um incentivo para a gente ter pessoas trabalhando de forma, iniciando aí no mundo jurídico. Mas o faturamento dele permite que, cara, 81 mil anos é o cara que ganha muito pouquinho, a MEI muito pequenininho. Beleza, dado isso, esse slide aqui está na nossa aula de tributação PJ, aconselho que vocês assistam, e aí vamos ler as alternativas aqui. Então, o cara atingiu 150 mil anos, o estagiário. 150 mil anos é muito acima dos 20%. Porque os 20% é 97 alguma coisa, lembra? 97 alguma coisa. Se ele atingiu 150 mil anos, ele vai ter que migrar
para uma ME, ou qualquer outro porte que ele quiser, né, acima do MEI, mas ele vai ter que fazer isso imediatamente e recolher de forma retroativa todos os impostos do ano, como se ele fosse uma ME. Muito bem, então a alternativa A diz que a possibilidade de permanecer como MEI, pois o faturamento está acima do limite apenas de forma pontual. Ah, como o governo é bonzinho, né? Não, fica aí como MEI, foi só um acidente você ter faturado mais, né? Não está certo, essa alternativa aqui está errada, a A não existe. B, obrigatoriedade do desenquadramento de MEI e migração para uma microempresa ou superior, ainda durante o ano, por ter excedido mais de 20% do faturamento anual permitido, ok? Com recolhimento retroativo dos tributos conforme o novo regime, perfeito. É a correta, é a B. Essa está correta, a alternativa B. C, apenas o pagamento de uma multa fixa anual, mantendo-se o enquadramento como MEI no exercício seguinte. Pode até ser que você tenha que pagar multa, porque quando você recolhe de forma retroativa, você está pagando, aí, esse exemplo que a gente deu, lá no mês de outubro, o imposto que você deveria ter pago em fevereiro, em março. Aí pode ser que tenha percentual de juros. Pode ser, não, tem. Mas você não pode se manter como MEI. Estourou, você tem que mudar o padrão da empresa. Então a C está errada. E a D, suspensão temporária do CNPJ até que o faturamento volte ao limite permitido do MEI. O que é uma idiotice tremenda, né? Porque se você suspende o CNPJ, como é que ele vai faturar? Como é que ele vai continuar trabalhando até ele voltar ao limite? Então tá errado isso aqui. É uma idiotice também aqui, a alternativa D. Ou não, você está dizendo que tem questões que têm alternativas idiotas? Tem. A tua prova tem questões que também têm alternativas idiotas. Essa D era idiota. Como é que você vai suspender o CNPJ do cara e falar para ele assim, quando você voltar ao faturamento, você volta a trabalhar? Sem o CNPJ, eu não trabalho. Isso é uma coisa óbvia. E mesmo assim está lá na alternativa. Então, a tua prova tem questões que têm alternativas bem idiotas, assim, que você já elimina de cara, tá bom, galera? E aí, com isso, a gente chama o nosso tubarãozinho, alternativa B de bola. Alternativa B de bola. Ronaldo, onde é que está a complexidade dessa questão? Se eu não souber desse negócio dos 81 mil, eu não respondo essa questão. Ou vou responder no chute, ou vou responder aquilo que parece mais lógico. Mas é informação que a gente precisa saber em relação a MEI. Existem discussões no governo para ampliar esse valor. Mas são projetos que não são votados nunca, porque o governo não tem interesse em votar isso aí, porque para ele quer que as empresas troquem de patamar para a tributação subir. Então, creio que isso não vai ser aprovado tão cedo. Beleza, meus queridos? Ronaldo, Tranquilo? Fala lá, Marcelão. esse recolhimento retroativo aí que você comentou, ele vai ser desde janeiro do exercício atual? Exatamente. Ah, sim. Porque, por Exatamente. exemplo, eles enquadrou lá em outubro, não vai ser retroativo de setembro do ano anterior, não. Vamos De supor, novembro. nós estamos... Vamos pegar, vou pegar o exemplo aqui, ele desenquadrou em outubro de 25, por exemplo. Aí ele vai ter que migrar para um porte superior e pagar de janeiro a 25 como se fosse essa empresa maior. Tem alíquotas maiores do que esses 80 e poucos reais que eu te falei. Uhum. Tá, perfeito. Esses 80 e poucos reais, eles mudam de acordo com o ramo de serviço, o ramo de atividade da empresa, né? Mas é baixinha, 75, 80, 84, alguma coisa assim, sabe? Fica dentro dessa faixa, assim. E é tão barato, Fechou? e a inadimplência é tão grande, né? Como? É tão barato esse tributo e a inadimplência no meio é muito grande. Cara, é barato e é um imposto que dentro desse imposto você já recolhe todos os impostos necessários num pequeno valor, já conta para a tua aposentadoria. Então, vale muito a pena. Muita gente seria MEI por bastante tempo ainda. O problema é que o faturamento é muito pequeno, cara. Para você faturar 81 mil ano, você teria que faturar 6 mil e pouco por mês. E aí, lembra, eu dei o exemplo do pedreiro, né? O mestre de obra, ele é MEI. Ele vai fazer um serviço na sua casa, ele vai cobrar 20, 30, 40 mil. Ele vai na casa do vizinho, ele vai cobrar mais 30. Então, ele já não fica nesse patamar dos 81. Né? Então, acaba sendo um negócio destinado para quem ganha muito pouquinho mesmo, muito pouquinho. Beleza? Beleza.
Bora lá, bora para a próxima. Bora para a próxima. Ainda falando de PJ. Ainda falando de PJ. Então, quem respondeu a 7, coloca aí quem respondeu a 7 sem chat GPT, hein? Sem chat GPT. Coloca aí. Escreve aí, parte. Alternativa, vírgula, sem chat GPT. Muito bem. Tem a 6 com o chat, tá? Só então tá ótimo. Vamos lá, o estagiário possui uma empresa ME. Olha só, que nesse exemplo aqui já é uma empresa de porte maior, lembra? Tem MEI, ME e EPP. O estagiário possui uma ME. Lembra que a gente falou que dentro do Simples Nacional você tem a MEI, a ME e a EPP. Muito bem. Ele possui uma empresa ME que hoje atua no Simples Nacional, está passando fortes quedas de faturamento. Tendo faturado no ano passado cerca de 75 mil. O estagiário, então, se lembra das suas aulas do CFP, da LS Educação, em que existe um perfil de empresa chamado MEI, que é voltado para faturamentos até 81 mil ano, que possui condições tributárias diferenciadas, é mais barato, é mais legal. Como o seu faturamento reduziu, na cabeça dele ele fala, meu faturamento é só 75 mil hoje, está dentro dos 81 mil permitido na MEI, e é mais barato para o imposto. Como o seu faturamento reduziu, ele procura o contador para solicitar uma migração de empresa ME para MEI, mantendo o mesmo CNPJ ainda no mesmo ano. O que o seu contador irá responder? Então aqui, galera, assim como a questão anterior, é uma questão que ou você sabe ou você não responde. Tem que entender como funciona. E a grande questão é o seguinte, o que é a MEI? A MEI é a porta de entrada. Quando eu entro nesse mundo PJ, eu tenho uma empresa que é muito pequenininha, eu vou lá e abro uma MEI, eu não tenho funcionário nenhum, sou só eu lá, eu abro uma MEI, e para eu atuar nesse mundo, o governo me dá incentivos, me cobra um imposto baratinho, beleza, é a porta de entrada. Conforme eu vou subindo no meu faturamento, eu vou mudando para ME, eu vou mudando para EPP, eu vou subindo no porte. Só que a volta não é permitida. Então, eu saio de uma MEI para uma ME, mas eu não consigo voltar da ME para MEI, usando o mesmo CNPJ. A lei não permite isso. Obrigatoriamente, eu preciso encerrar o meu CNPJ e abrir uma MEI. Ronaldo, mas por que eu preciso encerrar? Porque a MEI é CNPJ, é a única empresa, eu não posso ter uma MEI e uma outra. Se eu tiver uma MEI, tem que ser a minha única empresa, eu não posso ter várias MEIs. Então, se eu tenho uma ME e o meu faturamento caiu e está valendo a pena eu ser uma MEI, eu não posso migrar para baixo, não posso reduzir o meu padrão. Eu tenho que fechar o meu CNPJ e abrir um outro como MEI. Então, lembra assim, a migração para cima, o reenquadramento para cima é permitido. O reenquadramento para baixo não é permitido. Eu tenho que encerrar o CNPJ e abrir outro. Vamos ver as alternativas. Então, o contador vai falar para ele que a migração é possível, já está errado, não é? Desde que o faturamento esteja abaixo de 81 mil, podendo ocorrer a qualquer momento do ano. Que a migração de ME para MEI é permitida? Não é, já está errado. Porém, apenas no início do ano seguinte e mediante pagamento de uma taxa de reenquadramento. Que não é possível migrar da ME para MEI. Beleza, ó, não é possível, já vou ler inteiro. Olha só que interessante, ó, turma. Isso aqui você ganha tempo na hora da prova também. Eu vou até apagar aqui, ó. Conforme você está, se você sabe o conteúdo, você não precisa nem ler a alternativa inteira. Olha aqui o exemplo, ó. Que a migração é possível. Não, não é, está errado. A de baixo. Que a migração de ME para MEI é permitida. Não, não é, está errado. Eu não preciso nem ler a alternativa inteira. Poupa tempo. A de baixo. Que não é possível migrar. Beleza, eu sei que não é possível. Então eu vou ler inteira, que ela pode ser essa. Mantendo o mesmo CNPJ, pois o MEI é um regime de entrada e não admite reenquadramento a partir de uma ME já constituída. Deverá encerrar o CNPJ e abrir um novo perfil MEI. Beleza? É essa. Está correta. A última,
que a migração é possível. Não é, está fechado. Então, vocês percebem como você ganha tempo se você entender o conceito, a teoria? Você não precisa nem ler a alternativa inteira, mas vamos ler. Que a migração é possível apenas se a empresa encerrar suas atividades temporariamente e reabrir como MEI no mesmo CNPJ. Não é possível. Tá? Então, esse exemplo aqui é um exemplo clássico de se eu sei a regra, eu ganho tempo, eu nem leio tudo. Começa só com 2, 3 palavras, pá, já tira da frente, já tira da frente, já tira da frente. Então, a gente chama aqui o nosso glorioso tubarãozinho, olha só que bonitinho ele, tum, e a gente marca aqui o nosso gabarito, alternativa C, meus amigos, alternativa C, de ChatGPT. Certo? Certo. Dúvidas aqui? Aqui, assim como o anterior. Se você não sabe, você não resolve. Você tem que chutar. É regrinha, é norma. E é um módulo cheio de detalhezinho. Fechou? Bora para 8. Bora para 8, galera. Bora lá. Estagiário possui rendimentos de aplicações financeiras no exterior em uma offshore, sendo que nunca declarou esses rendimentos e pretende continuar não declarando. Olha aqui, malcriado. Com base nesse cenário, o que pode acontecer com o estagiário? Então, galera, alguns conceitos importantes aqui. Primeira coisa, para nivelar a base de conhecimento de todo mundo. O que é uma offshore? Existem um negócio chamado PIC, Private Investment Company, que é uma empresa de investimento no exterior. Uma empresa no exterior, na verdade. Tá? Agora, quando você tem uma PIC voltada para investimento, você tem uma offshore. Beleza. Mas, basicamente, o que vocês precisam saber? É uma PJ no exterior. É uma PJ, é uma offshore, é uma PIC. Qualquer uma dessas palavras, o conceito é o mesmo. É uma PJ no exterior. Por que esse negócio de offshore ficou muito famoso no Brasil? Porque existia uma regulamentação que dizia o seguinte: você, brasileiro, tá aqui, ó, Marcelo. Olha que bonito, Marcelo. Tá aqui o Marcelo brasileiro. Ó. Marcelo botou o dinheiro dele numa PJ lá nos Estados Unidos. Lá no USA. Botou a fortuna dele lá numa offshore, numa PJ nos Estados Unidos. A lei dizia o seguinte: Marcelo, você não precisa pagar imposto dessa grana enquanto você não trouxer de volta para sua pessoa física, beleza? Enquanto essa renda não for disponibilizada para sua pessoa física, você não precisa recolher imposto sobre isso. Se o dinheiro lá está crescendo, está gerando renda, você não paga imposto sobre isso, porque esse dinheiro não é teu, esse dinheiro é da PJ, esse dinheiro é do offshore. Você não precisa pagar imposto. Esta era a regra. O que levava a muitas pessoas mandarem dinheiro para o exterior para fazer um negócio chamado elisão fiscal. Esse termo aparece na sua prova também, elisão fiscal. O que é elisão fiscal? É não pagar imposto dentro da lei. É diferente de evasão fiscal. Evasão é crime. Ok? Evasão é crime. Então, elisão fiscal é uma coisa, evasão fiscal é outra. Evasão fiscal é você sonegar, é você esconder, é você fazer falcatrua para não pagar imposto. Fazer empresa fantasma, é fazer um monte de bobagem. Elisão fiscal é você usar a lei a seu favor e não pagar imposto de renda. Então, o Marcelão usava a lei a favor dele e ia deixando o dinheiro nesta PJ lá nos Estados Unidos. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 20 anos. Ele não precisava pagar imposto de renda se ele deixasse essa grana lá. Ele só pagaria quando ele disponibilizasse a renda para a pessoa física. Muito bem. Aí veio uma lei, o governo olhou e falou assim, cara, estou perdendo muito dinheiro, porque eu tenho um monte de milionário, esse povo do andar de cima, esse povo da cobertura, né, que os caras gostam de falar esses termos, eles botam o dinheiro lá fora e não pagam imposto para mim. Não pagam imposto para mim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mudar essa lei. Eu vou criar uma lei.
que tributa os rendimentos de aplicação financeira, mesmo que eles não forem disponibilizados para a pessoa física. Então, o Marcelão, só de ter um investimento lá naquela PJ nos Estados Unidos, deu rendimento? Deu. O Marcelão vai ter que declarar isso de forma anual no imposto de renda, da mesma forma que ele declara os bens que ele tem no Brasil, os investimentos que ele tem no Brasil, ele vai precisar declarar o que ele tem lá fora. Quando ele declarar o que ele tem lá fora, e no caso aqui no exercício é de aplicação financeira, ele tem que pagar o imposto na hora. E o imposto é 15%, de forma anual. Na DAA, Declaração de Ajuste Anual. Isso é o que diz a Lei 14.754 de 2023. Então, de 2023 para frente, o Marcelão, no caso do nosso exemplo aqui, ele vai ter que começar a recolher anualmente, ele vai ter que declarar o que ele tem de investimento no exterior, o que ele teve de recebimento de aplicação financeira e vai pagar 15% na DAA. Essa lei tem várias outras coisas que mudam, mas a aplicação financeira é 15% recolhido de forma anual na DAA. Outras coisas, salário, rendimentos de outras formas, tem tudo lá certinho na aula, todas as alíquotas, tem coisa que é tabela de ganho de capital, tem coisa que é isenta, tem coisa que se for investimento, aplicação financeira é 15%. Muito bem, então o estagiário aqui no nosso exemplo, ele disse que não pretende declarar, eu nunca declarei e não pretendo declarar. Tá tudo bem se fosse antes de 2023, antes dessa lei. Agora, a coisa pega. Então, alternativa A, não ocorrerá qualquer consequência, pois rendimentos mantidos em offshore não estão sujeitos à tributação no Brasil enquanto não forem repatriados. Até estaria certo se fosse a regra antiga, né? Quando está lá na offshore, não tem que recolher, mas não está. Agora a gente tem uma regra nova que diz que precisa declarar esses rendimentos de forma anual, independente da disponibilização da renda. B, o estagiário pode ser enquadrado automaticamente em crime de evasão de divisas, independentemente do valor ou intenção, com abertura imediata de processo criminal. Não é bem isso, né, galera? Não vai cair na malha fina. Não é bem isso. Que é a alternativa C. O estagiário poderá cair na malha fina, vai ter que ser chamado para prestar esclarecimentos na Receita, né? Sendo obrigado a regularizar os rendimentos no exterior, recolher o imposto devido, além de juros e multa, em razão da nova regulamentação que exige a declaração e tributação de rendimentos de aplicações financeiras, mesmo quando mantidos em offshore, a uma alíquota anual de 15% na DAA, conforme Lei 14.754 de 2023. A alternativa C é a correta. E a D diz que o estagiário será apenas notificado a declarar os rendimentos no próximo exercício sem qualquer penalidade financeira ou fiscal. Também está errado. Tá? Esta questão aqui, meus amores, meus queridos, ou sabe ou não sabe também. Não tem que ficar, não dá para ficar viajando aqui. Se você não sabe o conceito, você não resolve essa questão. Então, você percebe que o módulo 5, o módulo 6, né, o planejamento tributário, planejamento fiscal, ele é curto, percebe que não tem um monte de texto, não tem contas, não tem coisas gigantes para fazer, mas se você não sabe o contexto, você não resolve. A Fernanda disse aqui que ficou com dúvida na A. Vamos ver a A aqui, ó. Não ocorrerá qualquer consequência, pois rendimentos mantidos em offshore não estão sujeitos à tributação no Brasil enquanto não forem repatriados. Essa alternativa, Fernanda, estaria correta se fosse a regra antiga, antes da Lei 14.754. Lembra que eu falei que eu só pagava tributo quando eu disponibilizasse essa renda para minha pessoa física, eu trouxesse esse dinheiro da minha PJ que está lá no exterior, para aqui, para o Ronaldo, pessoa física? Aí sim eu pagaria imposto. O governo viu que muita gente fazia isso e ficava jogando imposto para frente, e aí botou essa Lei 14.754, que muda um monte de coisa, entre elas esta questão de rendimentos de aplicação financeira. Beleza? Beleza. Adriano pergunta, mesmo que o investimento tenha tributação no país onde está aplicado, também terá tributação no Brasil. Aqui existe um conceito que é chamado bitributação, tá? Alguns países conversam entre si para não aplicar a bitributação. Então não dá para ter uma regra em relação a isso, porque a gente não consegue definir qual país ou não tem esse combinado com o Brasil ou não, tá? A regra é, o cara mora aqui, o cara é residente do Brasil, ele declara imposto no Brasil, por mais que o imposto esteja lá,
ele vai ter que recolher aqui, segundo a DAA. Beleza, Adriano? Tranquilo, meu parceiro? Muito bem, muito bem. Estão todos comigo? Então, meus queridos, tem mais uma questão. Vamos para a última, então. Ah, marcando aqui, ó, a alternativa correta é a C. Machado, colocar o tubarãozinho aqui, ó. A alternativa correta é a C. Bora lá, então, para a última questão de hoje do nosso laboratório. Meu Deus, quanto texto! Que questão complexa, que questão difícil, que questão complicada. Detalhe que é o seguinte, galera, essa questão aqui tem um texto danado, tem um texto complexo, mas ela não é difícil de resolver. Então, o que acontece? Essa questão aqui a gente teria que resolver na segunda leitura da prova. Bato o olho nela, olha o tamanho dela. Eu não tento resolver, eu pulo. Eu não me importo nem se eu sei fazer ou não sei fazer, porque eu nem vi o que ela está perguntando. É tanto texto que eu pulo. Ronaldo, só que o interessante dessa questão é que você não usa nem nada. Não usa o quê? Você não usa o que está escrito lá em cima das aplicações, porque se você for pensar, você responde pela o que é realmente o que é o VGBL, qual que é a regra. Vamos ver. Pode ter pegadinha aí ou não. Vamos ver. Pode ter, vamos ver. O que eu quero trazer para vocês aqui é que essa é uma questão que apareceu na prova, eu pulo. Eu não vou fazer ela de primeiro, porque ela é tão longa que eu deixo de fazer questões curtas, que são fáceis, que são objetivas. Então, eu vou deixar para fazer essa questão na segunda leitura da prova apenas. Márcia, está comigo? Esse aqui é um exemplo do que a gente falou. Você entendeu aqui a questão da segunda leitura? Esse aqui é um exemplo do que a gente falou. Não faz sentido eu resolver essa questão na primeira leitura da prova. Eu tenho que pular, resolver todas as fáceis, todas as simples, as objetivas, e deixo para fazer essas complicadas, essas longas, na segunda leitura. Muito bem, vamos entender aqui, ó. Um cliente pessoa física residente fiscal no Brasil possui renda tributável anual elevada. Bacana. Ele declara, olha quanta informação aqui, ó. Um cliente pessoa física residente fiscal no Brasil possui renda tributável anual elevada. Ele declara pelo modelo completo. E contribui regularmente para o INSS no teto. Em 2025, ele realiza as seguintes operações. Contribuição para a PGBL no valor equivalente a 14 mil da sua renda bruta anual. Aplicações financeiras de longo prazo em VGBL com beneficiários indicados. Bacana. Venda de ações no mercado à vista com ganho líquido mensal inferior a 20 mil. Legal. Resgate parcial de um plano de previdência sob tabela regressiva com mais de 10 anos de acumulação. Bacana. Planejamento sucessório visando liquidez imediata aos herdeiros e eficiência tributária. Cara, olha quanta coisa eu já li. Considerando a legislação tributária vigente, os princípios de planejamento fiscal, assinale a alternativa correta. Então, nós vamos responder essa questão aqui de duas formas. Tá bom? A primeira é como a gente deve resolver na hora da prova. Acompanha comigo aqui. E eu estruturei essa questão para a gente fazer exatamente isso, galera. Como a gente resolve na hora da prova? De forma rápida. Então, vamos ver. Contribuição a PGBL são integralmente dedutíveis. Integralmente, não. Só 12%. Está errado. O VGBL apresenta vantagem fiscal? Não. Quem apresenta é o PGBL. Está errado. O ganho de capital obtido na venda de ações é tributável, ainda que inferior a 20 mil. Não. Está errado. Menos de 20 mil não paga imposto. Os recursos aplicados em VGBL integram o inventário? Não, está errado, não integra. VGBL não cai no inventário. Logo, sobra aí. Vocês perceberam o que eu quis fazer aqui com vocês? A gente não precisa nem ler as questões inteiras. A gente não precisa nem ler as alternativas inteiras se a gente tiver segurança do conteúdo. Inclusive, está invertido no material que vocês receberam, porque eu quis jogar a alternativa correta para o último,
para a gente fazer esse encadeamento aqui. No material de vocês era D, mas aqui a gente fez como E. Vocês entenderam aqui o contexto? Se você domina o conteúdo, você já elimina várias alternativas, você não precisa nem ler a alternativa inteira. Vamos fazer de novo. PGBL integralmente. Não é integralmente, só 12%. VGBL apresenta vantagem fiscal. Não, vantagem fiscal no PGBL. O ganho de capital na venda é tributável, ainda que inferior a 20 mil. Não é tributável menos que 20 mil. Recursos aplicados em VGBL integram obrigatoriamente inventário. Não cai inventário. Logo aí. Vocês precisam treinar essa forma de resolução das questões. Agora vamos ler as questões inteiras, tá? Eu só dei um exemplo para vocês aqui, como você bate o olho e faz. Você bate o olho e faz. Tem que ter segurança, tem que ter conhecimento, tem que ter domínio. Agora vamos ler as alternativas inteiras. As contribuições ao PGBL são integralmente dedutíveis da base de cálculo do ER. Opa, não, eu sei que é até 12%. Eu estudei lá, aula do professor Ronaldo. Independentemente do percentual aplicado, desde que o contribuinte utilize o modelo completo. Não, está errado. Li a questão inteira, está errado. P. O PGBL apresenta vantagem fiscal na fase de acumulação. Não, peraí. Eu acho que é só o PGBL. Olha lá na aula do professor Ronaldo, tem um negócio chamado diferimento fiscal, não é isso? Sim, que é aquele negócio dos 12%. É só no PGBL. Pois permite a dedução das contribuições da base de cálculo do IR. Não, está errado isso. Sendo, por isso, mais indicado que o PGBL para os contribuintes de alta renda. Não, está tudo invertido aqui. Está errado também. O ganho de capital obtido na venda de ações é tributável, ainda que inferior a 20 mil por mês, pois o limite de isenção não se aplica a contribuintes que utilizam a previdência privada. Eu assisti a aula do professor Ronaldo, ele fala que venda de ação até 20 mil não paga imposto. Aqui está dizendo que é o contrário, ainda que inferior é tributável. Não, está errado isso. E depois diz que o limite de isenção não se aplica a contribuintes que utilizam a previdência privada. Não tem nada a ver venda de ações com previdência errada, com previdência privada. Então, a C está completamente errada. A D. Os recursos aplicados em VGBL integram obrigatoriamente o inventário e estão sujeitos ao imposto de renda sobre o valor total resgatado pelos beneficiários. Poxa, mas eu me lembro lá da aula que tanto previdência quanto seguro de vida não entram em inventário. E aqui está dizendo que o VGBL entra obrigatoriamente em inventário. Está errado isso. Inclusive, é um argumento de venda que eu uso no banco para vender. Não, está errado isso. Logo, sobrou apenas a E. Vamos entender? O resgate do plano de previdência sob tabela regressiva após 10 anos sofre tributação definitiva a uma alíquota de 10%. Sem ajuste na declaração anual. É exatamente isso que é definitiva, né? Definitiva, sem ajuste na declaração anual. Caracterizando a eficiência fiscal para objetivos de longo prazo. Sim, é a tabela regressiva, aquela tabela 25, que a cada 2 anos reduz 5% do valor de impostos. Começa em 35% e vai 2 anos, vai caindo 5%, mais 2 anos 5%, mais 2 anos 5%, até que chega em 10 anos, ela atingiu um valor de 10%. Isso está correto em relação a tudo que foi falado aqui. Então, é a alternativa E, a correta. A gente chama o nosso grãozinho. O que eu fiz aqui? Eu li as alternativas inteiras. Vocês perceberam quanto tempo a mais eu perdi para responder a questão? Vocês perceberam, turma, quanto tempo a mais eu perdi para responder a mesma questão? Que, com o conhecimento que vocês têm, com o estudo que vocês têm, com a preparação que vocês têm, vocês poderiam eliminar nas primeiras 3, 4 palavras de cada alternativa. Tem que ter segurança para fazer isso. Tem que estar certo ali e domina o assunto. Mas a prova te dá essas possibilidades muitas vezes, meus amigos. A prova te dá essas possibilidades muitas vezes. Tudo bem? Muito bem. Dado isso, meus queridos, eu vou fazer uma coisinha. Eu vou parar a apresentação. Vou voltar aqui com vocês. Agora eu estou olhando de frente aqui.
Com isso, meus amigos, a gente finaliza aqui o nosso laboratório de questões, concentrado em módulo 4 e módulo 6, padrão 2026. Para aqueles que ainda não conheciam o nosso modelo, espero que tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado a jornada, aproveitado a experiência, aproveitado esse contato com o professor, poder tirar dúvidas, poder levantar a mão, poder fazer perguntas, sem se preocupar se a pergunta é básica, se não é. Ah, não entendi, faz de novo, o professor repete. Esse momento, ele é para isso. Esse momento, ele é para isso. E é o único curso que oferece isso, essa interação aqui. Toda semana, nós temos laboratórios com vocês. Então, quem gostou, escreve aí no chat, eu gostei, porque eu quero saber se vocês gostam desse tipo de experiência nossa. A Mara falando que foi muito boas as questões, e principalmente a explicação, eu gostei, boa, excelente. É isso aí, galera, é isso aí. Então, turma, o laboratório fica gravado, tá bom? Então, amanhã, você quer rever a questão, você fala, poxa, estou lembrando lá do negócio que o Ronaldo falou, uma questão do módulo X, do módulo Y, você vai lá na plataforma, na parte de laboratórios, daqui 2 dias, tá? Acho que não é amanhã exatamente, 2 dias, porque o pessoal tem que editar, né, tem que fazer as questões de edição de vídeo. Em 2 dias isso sobe lá na plataforma, fica disponível para você rever. Minha amiga Márcia está com a mãozinha levantada, vamos lá. Sim, professor. Não, então, foi muito boa a aula de hoje. Assim, esse método que você faz com a calculadora, quando você aperta, acende uma luzinha verde, essa dica eu poderia dar para os outros professores também. Isso ajuda a gente a acompanhar. Às vezes a gente está anotando, e você, como você faz muito visual, fica muito mais fácil de entender. E tem professor que na hora da explicação não fala nem a tecla que está apertando. Então, assim, fica mais difícil de acompanhar quando é um cálculo muito difícil, entende? Então, essa dicasinha de estar acendendo ali as teclas naquele momento que você aperta, e você também fala, quando você está explicando, você fala PV, Enter, FV, isso facilita, porque a gente está anotando também. Então, essa dica você pode repassar para os outros professores, por favor? Sim, eu gosto de usar essa calculadora exatamente por isso, porque o que eu vou fazendo aqui, vocês vão vendo as teclas que eu estou apertando, né? E E só você faz isso. Os outros laboratórios, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade com alguns professores, que é muito rápido, que às vezes nem fala a tecla que está apertando, e às vezes eu me confundo um pouco em alguns cálculos mais extensos. Muito obrigada. legal, acho que vale a pena dar essa dica, eu, assim, vou passar isso para eles. Eu gosto dessa calculadora exatamente por isso, porque ela demonstra para vocês exatamente onde eu estou clicando, né? Então, perfeito, perfeito. O que mais, turma? Mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram aproveitar? Estamos aqui para isso. E se não tiver, bora com força, bora estudar, bora continuar no foco aí, que abril está chegando. Quem fizer a prova em São Paulo, eu vou estar lá na porta da prova para dar um abraço em cada um, receber vocês, desejar as boas energias. E a gente vai aí, com certeza, aprovar bastante gente nesse primeiro exame de 2026. Beleza? Meu querido estagiário, você está por aí? Estou aqui. Muito bem. Estagiário, obrigado aí pelo apoio, né? Ficar aqui até essa hora, 9h30 da noite, fazendo hora extra aí, depois o chefe vai ficar bravo com você, mas tudo bem, foi por um bom motivo, aí, uma causa nobre. Galera, obrigado, beijo no coração de todo mundo, boa sorte, bons estudos, nós estamos aqui disponíveis, vocês sabem disso, precisou, bate um WhatsApp, troca ideia, a gente quer fazer vocês conseguirem as 3 letrinhas de vocês o quanto antes, tá bom? Então vamos com força, continue na jornada, aproveite a jornada, é a melhor jornada que vocês podem ter, é a do CFP, em termos de engrandecimento, de aumento de conhecimento, aproveitem a jornada e bora lá. Forte abraço para cada um de vocês, boa noite, meus queridos.